Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o último dia da Quaresma. Hoje é o último dia mesmo. A partir de amanhã nós já começamos o Tríduo Pascal, que é composto pela missa da manhã, que é a missa dos Santos Óleos, celebrada pelo bispo, a missa da noite, que é a missa do lava-pés, do ritual do lava-pés e a ceia do Senhor, a sexta-feira santa, o ato litúrgico, e o sábado à noite, a vigília pascal. Então hoje é o último dia. Amanhã a gente já começa um novo tempo. Na segunda-feira, no domingo, na verdade, a gente celebra a Páscoa e começamos a oitava da Páscoa. Estamos no contexto da última ceia. E hoje o Evangelho nos apresenta justamente um dos apóstolos, Judas, o traidor. Ele aparece mais do que outros apóstolos. Tem alguns apóstolos que você só sabe o nome, não sabe nada, o que ele falou, o que ele disse, o que ele fez, absolutamente nada. Mas Judas nós sabemos muita coisa. Aqui no Evangelho diz aqui: Judas era aquele que cuidava da bolsa, né, o caixa, ele era o contador do grupo de Jesus, né, o financeiro. Mas ele também era um dos 12 que Jesus amava, assim como amava a Pedro, a João, a todos os outros. E aí nós vemos o Evangelho dizendo: Judas, o traidor. E a gente pode se perguntar, sinceramente, né, como é que aconteceu essa traição de Judas? Será que um dia Jesus deu um pito nele, ele não gostou, virou as costas e falou: vou trair Jesus? De repente não. Na verdade, Judas, ele foi progredindo na sua vida de traição. Ele começa a não sonhar os sonhos de Deus, ele começa a priorizar a sua vida, ele começa a pensar no dinheiro, ele começa a pensar nas vantagens, ele começa a pensar numa série de coisas. Então, a vida dele foi sendo moldada pela sua ganância, né? Pelos seus sentimentos no coração, pela sua miséria. Ele foi se deixando moldar
e foi lá e combinou de vender o mestre por 30 moedas. 30 moedas é o preço de um escravo. E foi assim que ele vendeu, 30 moedas, o preço de um escravo. E essa leitura é colocada aqui diante de nós hoje, justamente para a gente pensar. Quantas pessoas traíram Jesus? Quantas pessoas que receberam o sacramento do matrimônio? E aí, com o passar do tempo, foi se desgastando, foi deixando as coisas acontecer, foi esquecendo de pedir perdão, foi esquecendo de reconhecer o seu erro, foi esquecendo de colocar a toalha molhada pendurada no lugar certo, foi se esquecendo de ser educado, de ser gentil, e daqui a pouco o casamento acabou. Aí quando acabou, anos depois, fica se perguntando, onde foi que eu errei? Desde o começo, você não vigiou? Quanta gente na igreja começa assim, com as dúvidas mais banais que o mundo inteiro fala. A gente ouve aí na televisão, começa pensando assim, mas eu acho muito triste um padre não casar, né? Para que isso? Não, gente, padre tem que casar. Aí daqui a pouco ela começa a negociar também. Não, eu acho muito triste a igreja dizer que o casamento tem que ser para sempre. Precisa disso. Eu acho muito triste esse negócio de radicalidade, de que você tem que casar, tem que ter muitos filhos. Não precisa disso, 1, 2 tá bom, para com isso. Aí começa a negociar e vai vendendo Jesus por uma moeda, daqui a pouco acaba dentro de uma igreja evangélica protestante, ou então acaba dentro de um terreiro de macumba, ou então dentro de uma outra religião, ou então de repente surtado fazendo uma tragédia que nós vimos hoje lá em Blumenau. E quando é que começou? Quando ela foi se permitindo trair Jesus. Quando ela parou de refletir sobre a sua própria vida, quando parou de fazer o exame de consciência, quando deixou de buscar, tem uma dúvida, vou procurar saber. Eu não concordo com isso na igreja, mas por que a igreja criou isso? Como foi que ela fez? Como foi que ela chegou nesse processo aqui? Como foi que isso daqui aconteceu? Mas quando a pessoa se fecha nela mesma, olha só para o seu umbigo, acaba traindo. Não tem jeito. Tanto que Jesus aqui, no final, Judas já muito cara de pau, foi lá e perguntou para Jesus, mestre, serei eu que vou te trair? Jesus podia ter dado um tabefe na cara dele e falar, é você mesmo, seu traíra, você não lembra de tudo que você já fez? Mas talvez seja exatamente isso que Jesus teria que fazer com a gente. Dar um tabefe na nossa cara e dizer, acorda, tá doido? Volta para a vida, volta para o centro, entenda quem é Deus e quem é você. E o ame, e aprenda a amá-lo, e seja fiel a Ele. Pode ser que muitas vezes você vai fazer muitas besteiras na vida, como fez Pedro, Pedro traiu Jesus, falou para a criada que não era ele, que nunca tinha visto Jesus e tal. Mas quando Jesus passou, o evangelista faz questão de dizer isso, quando o Senhor passou e olhou nos olhos de Pedro, no fundo do olho de Pedro, ele chorou amargamente a sua traição. E hoje a liturgia vai nos perguntar, quem é você, Judas? Quem é você, Pedro, o que se arrependeu? Ou Judas, o traidor, que achou que estava certíssimo, vendendo Deus a preço de um escravo?